Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de doenças digestivas dos ruminantes, hoje falaremos sobre a indigestão vagal. Então pessoal, a indigestão vagal é uma doença que ela ocorre com uma certa frequência nos rebanhos leiteiros, principalmente, tá? Pode acometer animais, principalmente adultos, e vacas de leite com manejo mais intensivo. Pode acometer também animais mais jovens como bezerros e em menor condição pequenos ruminantes, tá? Há menor relato de ocorrência em pequenos ruminantes, mas também podem ocorrer, tá? Então a indigestão vagal também é conhecida como síndrome de Hoffmann, tá certo, pessoal? E ela é caracterizada por quê? Pela sua causa até que são distúrbios do nervo vago, disfunções do nervo vago com alterações motoras que vão causar alterações na motilidade gástrica, principalmente, tá? Quando falo gastrointestinal, porque também isso vai comprometer o trânsito intestinal. Mas aqui ela vai ter essas disfunções, principalmente motoras, porque o nervo vago, o 10º par de nervo craniano, ele tem função sensorial e motora, mas ele vai ter essas funções prejudicadas na motricidade dos pré-estômagos e do abomaso, né? Então ele vai alterar essa motilidade, essa movimentação, essa dinâmica ruminal e de todos os outros pré-estômagos, bem como o abomaso, tá? Então é uma doença que ela é relativamente grave quando ela ocorre, mas a gente tem que tentar entender ela, interpretar ela quando ocorre, porque dependendo da gravidade, como ela esteja, a gente tem como tentar dar uma sobrevida para o animal, tratar o animal conservativamente, ou dependendo do caso não tem o que fazer, né, quando ela é mais grave. E quando eu falo de gravidade, ela pode ser dividida em 4 tipos, tá? Tipo 1 é quando tem a falha na eructação. Isso aqui é mais focado no rumen, tá certo, pessoal? Então quando essa parte do nervo vago que mais está comprometida com a função ruminal, ele não consegue ativar a motilidade ruminal normalmente, não consegue ter abertura de cardio, o animal acaba tendo falha na eructação desses gases, metano, gás carbônico e também dos ácidos graxos voláteis, né, ou ácidos graxos de cadeia curta, e ele acaba aumentando esses gases e o animal entrando num quadro de timpanismo gasoso, tá certo? Então esse seria a indigestão vagal tipo 1, que é uma das até mais comuns, né? A tipo 2 é quando já tem uma falha no transporte omasal, ou seja, quando tem alguma desregulação dessa parte nervosa indo para retículo e omaso, né, no transporte rumeno-reticular. Então essa é a falha tipo 2. Qualquer falha nesses caminhos da digesta, isso vai fazer com que o animal entre nesse quadro de indigestão, tá? Porque vagal devido a isso, a disfunção do nervo vago, né? E a tipo 3 é quando já tem um comprometimento já no transporte abomasal, então do omaso para o abomaso, ou no próprio abomaso mesmo, quando ele fica compactado, paralisado, podendo progredir para outras enfermidades também, tá certo, pessoal? E aqui não vai ter o trânsito da digesta para a parte intestinal nem nada. O animal ele pode ter outras complicações, tá? Então aí muitas das vezes a gente não consegue diagnosticar clinicamente, diversificar esses tipos, mas a gente tem que tentar fechar o máximo diagnóstico. E a tipo 4 é quando o animal ele tem essa compressão do nervo vago, quando ele tem essa disfunção devido à gestação avançada, porque ali o feto está na cavidade e isso aí pode também comprometer essa função no vago, né? Então tudo que pode estar ali na cavidade, que pode estar em algum trajeto do nervo vago, causando alguma compressão, alguma alteração nesse nervo, né? Alguma inflamação no próprio nervo, né? Algum trauma diretamente ou na região próxima a ele, local a ele, né? Algum carcinoma, alguma neoplasia, alguma obstrução, enfim, qualquer outra interferência ali próximo ao nervo vago pode fazer com que ele tenha essas disfunções das suas funções sensoriais também e motoras, né? Ele não vai conseguir ajudar e nessa questão da motilidade gastrointestinal vai ficar comprometida, trazendo aí a indigestão vagal. O animal tende a ser sintomatologias, o animal para de comer, o animal ele tem diminuição da produção, o animal tem baixo desenvolvimento, tem aí os episódios também que ele vai apresentar nessa hipomotilidade. Tem outros episódios que o animal pode apresentar também uma hipermotilidade, tem que avaliar, a clínica ela
ela ocorre disso também. Não é matemática, é biologia, então tudo pode acontecer, também pode estar acontecendo aqui em algum caso, você pode encontrar, tá? Mas você tem que observar que essa vai ter uma falha na motilidade gastrointestinal, e isso vai comprometer o animal, podendo até levar ele a óbito. Então, os sinais clínicos mais comuns vão de acordo com essa disfuncionalidade na motilidade gastrointestinal. Então, a gente vai observar nos animais que vai ter esses problemas relacionados mais ao trato digestório, tá? Comprometendo o sistema digestivo, né? Sua fisiologia. Então, a gente observa timpanismo ruminal, recidivante e crônico, animais que sempre estão tendo timpanismo. A gente até observa isso até num parâmetro que ocorre até com uma certa frequência nos mini bois. A gente observa esses mini bois tendo esses timpanismos ruminais recidivantes e crônicos. Até muitos deles são feitos como terapêutica, colocar assim uma cânula, tá? Uma fístula ruminal e uma cânula com válvula para quando o animal estiver timpanizando aquela válvula sair e ele não morrer por asfixia, né? Porque ali esse acúmulo de gases, esse timpanismo pode chegar a asfixiar o animal, porque vai diminuir a função respiratória tóraco-abdominal. Ele não vai conseguir expandir, e aí o diafragma não vai conseguir se expandir e o animal vai acabar não conseguindo respirar normalmente, tá? E ele pode vir a óbito. Então tem alguns casos que, se a gente não fazer essa terapêutica aí, não tiver sempre perto para poder passar uma sonda e nada, o animal pode acabar a vida a óbito, tá? Então tem também o abalamento da parede abdominal, o animal perde o apetite, fica anoréxico, tá? Consequentemente não tem gestão de alimentos, tá? Com essa disfunção do nervo vago, a motilidade está comprometida, a dinâmica ruminal fica diminuída, né? Entra em hipotonia ou autotonia ruminal, como eu falei para vocês, tem casos também que pode estar aumentada, tem casos que não tem nenhuma alteração, então é uma coisa que você vai ter que juntar nas peças do quebra-cabeça, tá? E aí, já que tá com essa disfunção toda na motilidade, no apetite e tudo, isso vai fazer com que tenha poucas fezes escassas. E o animal cronicamente acometido com essa enfermidade, ele vai ter um emagrecimento progressivo, ele vai ter uma debilidade, né? Você vai ver o score de condição corporal dele caindo. E além disso, né, a produção ela vai cessando cada vez mais. Então, em alguns outros casos mais graves, como a ingestão vagal no tipo 2, que é aquela que tem a falha no transporte ao masal, a gente pode observar também bradicardia associada à hipermotilidade, tá certo, pessoal? Ruminal e com movimentos contínuos superficiais. E aí, quando a gente vê essa bradicardia, quando a gente faz o exame clínico e observa o animal com bradicardia e ele tem essas disfunções também, tanto na hipomotilidade ou pode também ter na hipomotilidade, enfim, você vê que está alterada a motilidade gastrointestinal, é importante fazer um teste, né, que é a prova da atropina, para saber se realmente isso é de disfunção vagal ou não. Então, o diagnóstico pela prova da atropina, né, porque a bradicardia ela é um sinal clínico que pode estar associado nesses animais com digestão vagal. Quando a gente sabe o nervo vago, ele também participa ali na função cardiotônica, na função da ritmicidade cardíaca, tá certo, pessoal? E aí muitos de 24 a 40% dos animais acometidos, eles vão apresentar uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, né? E quando a gente faz essa prova de atropina, né, aplicando 30 mg via subcutânea e após 15 minutos, a gente observa um aumento da frequência cardíaca por volta dos 16% aí desse aumento, a gente comprova que a bradicardia que o animal estava não era uma função cardíaca comprometida, era a função cardíaca comprometida devido a um problema vagal, então era devido a uma disfunção vagotônica, tá certo, pessoal? Então isso é uma das formas já de começar o diagnóstico, principalmente nesses casos que o animal apresenta essa bradicardia. Então o diagnóstico, pessoal, da ingestão vagal, ela não é um diagnóstico tão fácil, né? Mas vai se basear no histórico que o animal ele vem tendo essa apatia, anorexia, tá? Ou inapetência, anorexia, essa distensão abdominal, timpanismo ruminal crônico recidivante, tendo emagrecimento progressivo, tá certo? E aí no exame clínico a gente vai observar aquela distensão abdominal com hipomotilidade ou hipomotilidade ruminal, tá? Essa disfunção na motilidade gastrointestinal, tá certo? Então a gente vai muito pela clínica, né? Aliar o histórico com a clínica, tá? Laboratorial e ultrassonografia. Laboratorial, muitas das vezes a gente não vai encontrar alterações hematológicas, né? Alguns casos, dependendo da causa primária, pode-se ter algum processo ali infeccioso, elevação de proteína de fase aguda no processo inflamatório, tá? Mas isso tem que estar junto com o histórico, anamnese e outro contexto do animal, tá? Na ultrassonografia a gente vai observar se tem alguma disfunção na motilidade rúmeno-reticular, né? Nas contrações do retículo.
e aí a gente tem que observar se está tendo essas disfunções gástricas, né, essas disfunções de motilidade digestiva. Laparotomia exploratória pode ser uma das formas também quando a gente não consegue chegar a um diagnóstico conclusivo na clínica, né, com esses achados laboratoriais até os ultrassonográficos. A gente pode fazer uma inspeção na laparotomia exploratória procurando se tem alguma aderência, se tem alguma alteração nos órgãos abdominais, tá certo? Até tentar inspecionar e palpar, ver se tem alguma estrutura que pode estar causando essa disfunção do nervo vago também nesses órgãos digestivos, né, nesses órgãos abdominais. Quando o animal vem a óbito, na necrópsia a gente vai observar se esses órgãos digestivos eles têm alterações de tamanho, se a digesta ela tá com algum problema de estratificações não definidas, porque nessa indigestão o animal não consegue digerir direito esses alimentos, né, essa digesta, enfim. Então vai observar também diminuição desses órgãos digestivos, né, uma formação não evidente, se tem a presença também de algum abscesso, de alguma massa tumoral que pode comprimir nervo vago nessa região do vago, tá? Então tem que olhar isso, né? E tem alguns casos que são idiopáticos que a gente não consegue esclarecer a causa, para até definir qual o tipo dessa indigestão vagal ou qual é a causa mesmo. E enfim, se o animal ele conseguir ainda ter uma sobrevida, né, dependendo do caso, você conseguir manter esse animal, mas tem que ver tudo isso, como é que tá o bem-estar dele, como é que tá a saúde dele e a produção dele, né? Não esquecer que animal de produção também, se ele não estiver produzindo, é complicado, porque ele também não vai estar se sentindo bem, não vai estar vivendo bem, então tem que avaliar uma soma de fatores, porque a gente já vai falar até do que seria os tratamentos agora, né? O que pode levar a tratamento nesses casos de indigestão vagal. Então, como eu estava falando de tratamento, a gente tem que observar como é que está o estado geral do animal, como é que ele está produzindo, como é que ele está vivendo, como é que está o bem-estar dele, né? Se for nos casos que é do tipo 1, tem essa falha no comprometimento ruminal, falha na eructação, e tem esses tipos recorrentes, pode ser feita a passagem da sonda, se a gente conseguir sempre estar junto com o animal para passar essa sonda, ou você já colocar uma fístula temporária, tá? Com válvula, porque aí o animal ele vai conseguir... nos casos que ele estiver timpanizando, essa válvula sai e descomprime o rumen, ele consegue sobreviver, né, até você colocar a cânula de novo ali. Então é uma das formas. Isso em mini bois ocorre até com uma certa frequência, mas em outros casos que o animal ele está tendo uma vida complicada, uma vida difícil, está prejudicando o seu bem-estar e a sua produção, é-se indicado ao abate, né, porque não tem nada infeccioso ali, não tem nada inflamatório, não tem nada que vá comprometer a saúde desse animal, ele pode ser indicado ao abate. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre indigestão vagal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida podem falar comigo, tá? Continue estudando pela literatura utilizada para essa aula e recomendada, que são esses livros clássicos que eu sempre passo para vocês. E encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.